Eu sou o missionário Sérgio Roberto, missionário católico. Como entender a vinda do Espírito Santo? A vinda do Espírito Santo em Atos 2 é para a gente aprender, para identificar a verdadeira igreja. Em Atos Apóstolos 1 e 2, o Espírito Santo desceu nessa igreja, a esposa do Senhor Jesus Cristo, nos membros dos escolhidos que Cristo escolheu. Que Atos Apóstolos 1, 2, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que ele escolheram, foi arrebatado ao céu. Já deu uma escolha. Cristo confiou a sua igreja, a sua esposa, a sua doutrina e o seu pastoreio, o seu sucessor, João 21, 15, 17, Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, nessa igreja que vai se tornar pública ali em Atos Apóstolos 2. Não é uma igreja evangélica, não é a igreja protestante, não é adventista, não são os testemunhas, não é a universal, não é a plenitude, é a igreja apostólica, que vem do fundamento dos apóstolos. Lá tá, eu vejo quando eu passo aí, quando eu vou para trabalhar, igreja apostólica, plenitude do trono de Deus. Já vi também aí algumas igrejas, igreja apostólica restauração, igreja apostólica A, igreja apostólica B. Não tem fundamento bíblico, base bíblica para provar que a sua igreja está na Escritura. Cristo ele fundou uma só igreja. Foi confiado aos apóstolos. Que o Espírito Santo desce, essa igreja se torna pública. E quem está orando junto com os apóstolos, junto com essa igreja, Maria, Atos Apóstolos 1,14. A esposa do Espírito Santo. A mãe, a arca da aliança. Interessante. Aliás, Apóstolos 2 você já entende. Desce o Espírito Santo, do 1 ao 5. Do 5 até o 12 você vai entender. Tinha pessoas de várias nações. Entendia com a sua própria língua materna. Por quê? Para não ter outro evangelho. Para não ter outra forma de culto. É uma só doutrina, é um só pastoreio, é uma só forma de culto, de acordo com o Velho Testamento. Lá o templo do rei Salomão era só forma de culto, no Novo também é uma só forma de culto. No Velho Testamento só tem um pastoreio, no Novo Testamento só tem um pastoreio. Interessante. O Velho Testamento prefigura o Novo. Aqui, Chegando o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. De repente, no mesmo lugar, quem? Os apóstolos, junto com quem? Maria e as mulheres e os discípulos. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava sentado. Apareceu-lhe então uma espécie de língua de fogo, que se repartia e pousaram cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. O Pentecoste, o verdadeiro Espírito Santo, a verdadeira pregação, a verdadeira unção está nessa igreja, que tem mais de 2000 anos de história, de tradição. Os bispos, os padres, são sucessores dos apóstolos. Que interessante. Agora que interessante, achava-se então Jerusalém, em Jerusalém, judeus piedosos de todas as nações que é debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente, e maravilhava-se de que cada um ouvia falar na sua própria língua. Muita gente ouviu o que estava acontecendo ali e entendia o que estava acontecendo ali. As Apóstolos 2, o paráclito, aquelas orações de línguas, aquela língua de fogo. Muitas gentes entendia qual sua própria língua materna. Aqui, profundamente impressionados, manifestava a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como então todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elemitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, província da Líbia, próxima a Cirinene, peregrinos romanos, judeus ou presétios, cretés e arábios, ouvimos publicar em nossa própria língua as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônicos, e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: o que significam essas coisas? Olha só.
Por que isso aconteceu? Cada ali, ó, Patos, Meta, Lemita, representa um país, uma nação. Por isso que a Igreja Católica, ela está lá nos Estados Unidos. A Igreja Católica Apostólica Romana, lá nos Estados Unidos. Por isso que a Igreja Católica está aqui no Brasil, a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica está lá na China, na Argentina. É a Igreja Católica Romana. Não muda, porque é uma só. De acordo com o que aconteceu ali, Atos dos Apóstolos 2, tem que seguir isso. Saiu disso. É a Igreja Protestante. Que interessante. Porque a Igreja Católica, ela é universal, ela está em todo lugar. Está no Japão, nos Estados Unidos, na China, na Árabe, na Ucrânia, na Líbia, na Austrália, na Bélgica, na Alemanha. Que a Igreja Católica Apostólica Romana, porque é uma só unidade. E o apóstolo Paulo fala ainda, 2 Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro Jesus, é outra forma de pregação, é outro evangelho diverso, que não tem essa unidade, e Atos dos Apóstolos 2 mostra. Entendeu? A Universal aqui no Brasil prega a mesma doutrina que lá nos Estados Unidos tem uma Universal fundada? Não. Na Assembleia aqui no Brasil tem uma Assembleia aqui. Lá na Argentina, por exemplo, na Austrália tem uma Assembleia. Prega uma só doutrina? Não. Vem do fundamento dos apóstolos? Não. Uma igreja, a plenitude do trono de Deus aqui no Brasil, lá no Brás. Tem uma aqui, que eu já participei 1 ano. Graças a Deus saí dessas igrejas vindas de homens. Tem fora. É uma unidade? Não. É um pastor universal? Não. A Internacional da Graça, do R.S. Soares, tem uma lá nos Estados Unidos. Tem uma aqui no Brasil, uma ali no Manda Feio. Prega uma só unidade, uma só doutrina, uma só liturgia, um só pastor, e não, porque é fundamento de homens. Fundamento de homens por si mesmo destruirá com o tempo. Esse membro, esse fundador dessa igreja de homens irá morrer e irá vir outros, que vai colocar outros fundamentos. A igreja de Cristo é uma só, porque o fundamento é Cristo, o fundador é o próprio Deus, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Que, perdão, foi a carne que revelou isso, mas o Pai que está no céu. O Evangelho pregado não tem nada de homem, mas de revelação do alto. João 7, 14, 17. As apóstolos, 42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. João 8, 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem vai conhecer a verdade? Quem conhece, quem acredita nessa igreja. Efésios 3, 10. Um só batismo, uma só fé, um só Espírito Santo. Efésios 4, 5. 1 Timóteo 3, 5, que ele é o baluarte da verdade. Que interessante. E o apóstolo Paulo fala, em Gálatas 1:7, ó. De fato, não há 2 evangelhos, ó. Apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. A pessoa que as pessoas ali em Atos Apóstolos 2, ali, do 7 em diante, entendia cada uma parte, limite com a sua própria língua, ia ter divisão, ia ter diversos evangelhos, diversas interpretações. A igreja que Cristo fundou, ela é a igreja una. Vai estar em todas as nações, em todo lugar. Será proclamada essa fé. A fé que os apóstolos exprimiram sobre ti, Pedro, diferente em minha igreja, Mateus 16, 16 e 18. O apóstolo fala, não há 2 evangelhos. Se há um só evangelho aqui, porque tem essas igrejas de homens. É outro evangelho, é outro fundamento que se apartou da tradição do mais sério fundamento dos apóstolos. São fundamentos de pastores, fundamento de homens. Mateus 12, 25. Toda divisão será destruída. Marcos 3, Lucas 11 também fala que tem um pastor universal, João. Aqui, ó, 21, 15 a 17, ó. Apacenta meus cordeiros, estou resumindo. Apacenta meus cordeiros, segunda vez. Apacenta minhas ovelhas, ó. Perguntou 2 vezes. Apacenta meus cordeiros. E pela terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. Que igreja? Em Atos dos Apóstolos 2, ele se tornou pública. O pastor universal, Pedro, está pregando, está convertendo, está anunciando, fez milagre e prodígio. Está enviando em Gálatas 2:9. O apóstolo Paulo se converte a Atos dos Apóstolos 9 ali, que perseguia, devastava essa igreja de 1 Coríntios 15. 9, 10. O apóstolo Paulo fala que tem uma igreja. Eu persegui essa igreja. Eu persegui essa doutrina. Eu persegui esses membros da igreja. Quem persegue o membro dessa igreja, quem persegue esses cristãos, está perseguindo o próprio Cristo. Saulo, por que tu me persegue? Se Saulo está perseguindo os apóstolos, a doutrina, o evangelho,
que era pregado e proclamado oralmente. Interessante. E tem que manter a integridade, ó. Coríntios 15, 1 e 2. Gálatas 6, 9. Repito, a qual o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja ele excomungado. Ó. Em Romanos 16, 17, rogo-vos, irmãos, que desconfiem daquele que causa divisão e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitais, não serve a Cristo, não se mais o próprio ventre. Com palavras das caras, linguagem, não engano, os corações simples. Mas, São Roberto, suas pregações são muito fortes, suas pregações falam mal de protestante, persegue protestante. Não estou perseguindo protestante, estou perseguindo a heresia, estou perseguindo as falsas doutrinas. De acordo com que eles pregam, de acordo com que eles ensinam, não tem nada de fundamento dos apóstolos, não tem nada que Cristo ensinou. São fundamentos de homens. Evangelho de homens, doutrinas de homens, porque o próprio Satanás, ele prega a sua doutrina, seu evangelho, como já coloquei no meu vídeo aí, que essas igrejas que surgem, Satanás, Apocalipse 12, ele arrastou a terça parte das estrelas, e essa parte das estrelas, que são os anjos caídos, precipitaram aqui na terra, que vão fundar igrejas, que vão perseguir a igreja, porque Satanás não tem poder contra a igreja. Para ele combater a igreja, para ele tirar o povo dentro da igreja, vão fundar a igreja. Com o quê? Com esse evangelho que ele está pregando. Mateus 4. 4. Lucas 4. 4. Olha o demônio falando, ó, 5. O demônio transportou a cidade santa, colocou num ponto mais alto do templo e disse, ó, se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu aos seus anjos ordem a teu respeito. Eles te protegerão com tuas mãos. Com cuidado para não machucar teus pés em alguma pedra. 7. Disse Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, ó. Usou a apologética, a verdade, a palavra. Como vamos combater esses falsos profetas? Com a doutrina da igreja. Porque Apocalipse 12, ó. Olha, pai, tá gravando. 12. Aqui, ó. 4, ó. Varria com sua cauda a terça parte das estrelas do céu e atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ó. Esses demônios que foi precipitado aqui na terra vão fundar a igreja. São anjos caídos, cheios de inteligência, sabedoria, que eles estavam lá na perfeição, eles são perfeitos, desobedeceram a Deus, não cumpriram o mandamento lá na glória, fizeram divisão lá na glória, olha só, divisão lá na glória e foi retirado lá da glória, porque Deus não aceita divisão. Quem tem que obedecer, ser obediente à doutrina, à igreja, aos mandamentos. E está aqui na terra, fazendo o quê? Se passando por quem? Coríntios, apóstolo Paulo dá a receita, ó. Só basta ler. Em Atos Apóstolos 2, ele desce o Espírito Santo para você entender que só tem uma só igreja, uma só verdade, que vai combater essas heresias, esses falsos profetas, esses espíritos zombeteiro, diabólico, com doutrina diabólica, esses mestres. Aqui, ó. 2 Coríntios 11, 15, ó. Esses tais não servem, esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que desfazem apóstolos de Cristo, o que não é de espanto, pois seu próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, ó. O próprio Satanás transfigura anjo de luz. Esse Satanás arrastou a terça parte das estrelas, está aqui na terra, passando por anjo de luz, fundando igreja, falando que está na verdade, mas não está na verdade, está na igreja, que ele não tem poder contra essa igreja. Parece bem normal que o seu ministro se desfaça em ministro de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo a sua obra. A obra. Qual é a obra de Cristo? A igreja. Sobre Pedro de Firme Igreja, as apóstolos do Espírito Santo, essa igreja se torna pública, tem pessoas de várias nações, entende sua própria língua materna, para você não cair nesse conto de fada, para você não cair nessas pregações aqui, ó. Timóteo. Olha que o Espírito Santo vai alertar a gente, ó. Timóteo 4, 1 e 2, ó.
O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, algum de apossar da fé, dando ouvido a espíritos embosteiros e a doutrina diabólica. Ó. Apocalipse 12, 4. Esses anjos que caídos, eles se disfarçam, se transfigura em ministro e anjo de luz. Para fundar o quê? Igrejas, para inspirar esses pastores que saiu da tradição, se apartou do magistério, se apartou da esposa do Senhor Jesus Cristo, que não acredita nessa igreja que desceu ali em Atos Apóstolos. Vai e funda outra igreja. E denigre, persegue o caminho da verdade. Segundo Pedro, olha só que interessante como se encaixa. Segundo Pedro 2, 2. Muitos seguirão nas suas desordens, e serão deste modo a causa de o caminho da verdade ser caluniado. Por quem? Segundo Pedro 1, 2, 1. Assim como houve entre os povos falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Ele, renegando assim o Senhor que o resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Segundo Coríntios 11, aqui, ó, 4. Está falando Galata lá 2 Evangelho, aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando vos outro Jesus diferente daquele que você temos pregado, você trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis bastante igualmente aceitar. Agora você cata o 3. Mas temo que, como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, sim, se corrompa os vossos pensamentos. Essa é a parte da necessidade para com Cristo. E olha só, o diabo ele é enganador, ele seduziu a terça parte dos anjos lá no céu. Se ele seduziu esses anjos, imagina que ele pode fazer aqui na terra. Vão seduzir, cara, muitas gentes ao engano. Se ele teve poder para seduzir muitos anjos que conheciam a verdade. Contemplava face a face de Deus. Esse é o propósito, o objetivo. Sobre ti, Pedro, edificar uma igreja, as portas do inferno nunca perversão contra ela, o Satanás vai fazer o quê? Protestar contra essa igreja. Como vai protestar? Porque ele não tem poder contra essa igreja, mas ele tem poder para tirar membro dessa igreja e fazer virar pastor. Fundar outra igreja. Falar que a verdade está ali, não está nessa igreja. Que se tornou pública em Atos Apóstolos 2. Simples entender isso. É Bíblia. É conhecimento. O Zé 4, meu povo, você fala de conhecimento. Quem não tiver conhecimento vai ser engolido por esses demônios, por esses anjos caídos que estão aí na terra. Se passando por anjo de luz, ministro de luz. Simples. Atos Apóstolos 2 ali, desce o Espírito Santo. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja que se tornou pública em Atos Apóstolos. E é um só evangelho. Salve Maria, sou missionário de São Roberto. Nós somos essa descendência da mulher que, Apocalipse 2,17, somos o resto da descendência da mulher que guarda os mandamentos. Satanás se irrita contra as descendências da mulher. Persegue. Que ele odeia, porque ele deteve-se diante da mulher. Não tenha medo, meu irmão, que Maria passa na frente. Salve Maria, sou missionário de São Roberto.